eu iniciei a gravação aqui, tá? Só que observar a natureza humana é aconselhável, sim. Nós podemos, né, determinar padrões, classificar, categorizar. Só que nós temos um componente aí terrível, que é o nosso coração. Jeremias diz que ele é demasiadamente enganoso e corrupto. E ele vai querer julgar a nosso favor. Então, eis o motivo de que nós falarmos de nós mesmos é um perigo. Porque nós sempre vamos querer puxar a brasa para nossa sardinha, né? Então, é complicado. Nós vimos aí uma série de textos na Escritura dizendo, né, o que a palavra fala sobre a natureza humana. Que a natureza humana foi criada reta e justa, e que num determinado momento essa raça humana, né, o que somos nós escolhemos viver uma realidade que não era a realidade que o criador dessa realidade, o Deus nosso, criou. E a gente caiu. E essa queda ela foi de tal forma tão grave, tão pesada, que foi impossível ao ser humano remediá-la. E eu queria que vocês que estão conosco aqui hoje entendessem a modernidade, a própria igreja moderna, né, a igreja aí que caminha hoje, ela costuma colocar um poder na mão dos seres humanos que eles não têm. E isso tá lá no início e durante toda a história bíblica, essa tentativa de autojustiça. Por isso que a reforma protestante veio resgatar o que saiu da boca do profeta Abacuque e que é repetido inúmeras vezes no Novo Testamento. O meu justo viverá é pela fé. Não é pela confiança naquilo que ele pode fazer para se justificar diante de Deus, para se desculpar. A gente viu lá no início, quando Adão e Eva, os nossos pais primordiais, eles abandonam ao Criador, né, e vem a burrada que eles fizeram, eles tentam se revestir com folhas de figueira. Eles já tentam ali resolver o problema com as próprias mãos. Ali já é a mostra de que o homem ele se vira para dentro de si. É o egocentrismo. E ele até com um pouco de boa vontade, um pouco ali de querer, né, resolver o problema dele, ele vai tentar e só piora a situação. E aquilo que... Eu costumo usar uma ilustração, que a gente fica limitado com as nossas palavras, né? E eu peço aqui honestidade no coração de cada um. Vocês devem já ter, alguém aí já ter visto luta de boxe, né? Luta de boxe, tem um ringue lá, os lutadores, cada um no seu corner, né? No seu canto ali, tem um baldinho que fica ali do lado. À medida que a luta vai acontecendo, os lutadores vão cansando e tudo, eles cospem naquele balde, né? E suor tá caindo ali, sangue, saliva. E aquele baldinho vai acumulando aquela coisa ali, né? Você imagina você pegar uma garrafa de 1 litro de água, a água lá das geleiras da Malásia. Você imagina a água mais cara do mundo aí, mais pura do mundo. Nem sei qual que é, não, mas deve ter alguma água de marca aí, né? De grife. Você pega esse 1 litro dessa água, você pega ali uma gota dessa meleca ali que tá naquele balde ali, né, do lutador de boxe, e pinga uma gota nessa água. E essa água alguém vai te entregar para você beber. Você vai beber? Eu duvido que aqui tem alguém que vai beber aquilo. Ah, mas é a água mais cara do mundo e tal. Contaminou, acabou. Não serve mais. E essa é a questão, queridos, da nossa natureza. Nós éramos a água do Himalaia lá. Ou da Malásia, sei lá que exemplo que eu usei aqui, né? A coroa da criação.
o ápice da criação de Deus. Nem os anjos, como nós vimos nos outros encontros, eles têm prerrogativas como as nossas. Em determinado momento, isso foi contaminado. E o ser humano de hoje, a igreja de hoje, ela quer, como se pudesse, né? Porque não pode, ela quer obrigar a Deus a aceitar das mãos dela a justificação pelo erro que foi cometido. Está contaminado. É aquela pessoa que caiu num lamaçal, mas essas estradas pro interior aí quando chove, né, que é estrada de terra, você imagina um camarada tirando um carro ali do atoleiro, todo breado de barro, da ponta da cabeça aos pés. Tentar manejar uma folha branca sem sujar a folha. E ele tá sujo de lama, ele vai contaminar a folha, ele vai sujar. E a gente, por natureza, né, dessa natureza caída, nós somos irreverentes, nós somos abusados. E a gente, do fundo do nosso coração, acredita que Deus vai receber isso. E Ele constantemente nos informa: eu não vou receber das vossas mãos. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. E nós não estamos falando de quantidade de pecado, não. É a questão da água pura lá. Poderia ser meio a meio litro de água, meio litro lá daquele troço lá do balde do lutador de boxe, como 1 litro de água e uma gota. Está contaminado. Hoje se defende uma espécie, né, na religiosidade, uma espécie de Enem celestial. Enem, essa prova aí para passar na faculdade, né? Nem sei o que significa Enem. É como se todo mundo tivesse no céu, né, em paz com Deus, está tudo caminhando bem. E cuidado, porque dependendo da quantidade de ruindade que você fizer, você pode cair de lá. É como se fosse uma grande prova celestial. Você tira mais de 60%, você continua. E tirou menos de 60%, você cai no inferno. Isso quando existe inferno, né? Porque já estão torcendo essa realidade também. Isso tudo por quê? Por causa do nosso coração. Então essa introdução hoje é para a gente ver o mal que nós fizemos a nós mesmos e o nível de separação que há entre Deus e a raça humana caída. Jesus Cristo, ele vira assim e fala: a carne para nada se aproveita. É nada. Aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do espírito é espírito. Paulo fala: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quando você prega o evangelho para um ímpio, você acha que o ímpio está concordando com aquilo ali? Você acha que o ímpio, em determinado momento, com o poder da sua vontade, com a luz que ele pensa que tem dentro dele, que você também pode pensar que tem dentro dele, você acha que ele pode virar e falar assim: realmente, esse fulano aí que está pregando para mim, a Bíblia, ele tem razão, eu vou me render a esse Deus. E você acha que ele pode fazer aquilo? A Escritura diz que não. E que junto à pregação fiel da palavra precisa ter um milagre, que é a operação do Espírito Santo, que Jesus chama de o novo nascimento, lá em João 3. Vos é necessário ser nascidos do alto. É simples assim. Então é esse conjunto, a palavra de Deus com o poder de Deus. E os dois operam a conversão dos eleitos do Senhor. Somente naqueles em que o Espírito Santo tocar. Dada essa preparação para esse terreno, né? Esse texto que está em tela aí foi o último que nós lemos semana passada, né? Se Deus não confia nos seus próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, uma aspa aí, né? Curiosidade, angelos no grego, né? Que veio para nossa língua como anjo, significa mensageiro, tá? Angelos. Quanto menos confiará em pessoas feitas de barro, está falando de nós. Vêm do pó, são facilmente destruídas como traças, estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígio. Quantos milhares de pessoas no mundo devem ter morrido? Só nesse instante que eu li esse texto de Jó 18-20, a gente se acha muita coisa. E nós vamos nos consumindo nesse mundo, nós vamos nos destruindo. E a raça humana pensa
como um todo, há um pensamento coletivo de que Deus vai passar a mão na cabeça disso. As crianças que estão morrendo de fome agora, a opressão que está acontecendo agora, os estupros, a corrupção, tudo que está acontecendo. Que a raça humana, que nós não vamos prestar conta da bagunça que nós estamos fazendo no mundo criado de Deus. E as Escrituras nos informam, haverá prestação de contas. Porque nós somos seres responsáveis. E ao invés de nós nos curvarmos como uma só raça humana, né, todos vamos nos virar ao nosso Criador e pedir a Ele perdão. Quem sabe haja esperança. Não. Uns chegam ao ponto até de defender, né, que não há Deus, como diz o Salmo, né, diz o tolo em seu coração, não há Deus. A uma se tornaram inúteis, é o que o salmista diz. O próximo texto aí que nós vamos ter em tela está lá em Marcos 10, 18, continuando essa sequência sobre o que é pecado, e nós vimos pecado é transgressão da lei. Deus exige a perfeição do relacionamento das suas criaturas. Como as suas criaturas agora não podem oferecer esse relacionamento perfeito, esse pacto que é conhecido como pacto das obras, né, as nossas obras agora, nos condenam. E por isso é necessário um mediador, um terceiro que restaure esse pacto para nós. E esse terceiro é o próprio Deus, Jesus Cristo. Por que vocês me chamam bom? Ou por que você me chama bom? Jesus Cristo falando para o jovem, né, rico. Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Isso faz eco lá com o que Paulo diz em Romanos, né? Paulo fala em Romanos 3, ele cita Salmo 14, Salmo 25, se eu não me engano, Salmo 53. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos a uma se tornaram inúteis. Aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, não, mas tem gente boa, né? Tem gente que está na igreja lá, né? Que ajuda o próximo. Tem até o espírita ali também que faz as caridades dele, tem lá o católico, tem o que você quiser pôr aí. Até dentro da igreja evangélica. Não tem. Todos a uma se tornaram inúteis. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Quem lê para mim aí, por favor? Abra o áudio e leia. Pode abrir, queridos. Não me deixa no vácuo não, hein? Por que vocês não entendem o que eu digo? E por que nem sequer conseguem me ouvir? Pois são filhos de seu pai, o diabo, gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creia em mim. Obrigado, Rebeca. Essas palavras de Cristo, gente, com a religiosidade. Hoje isso aí pode estar sendo dito para nós. Nós que estamos dentro de uma igreja evangélica, uma igreja que prega a palavra, Cristo pode virar para nós e falar assim, por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. É da natureza, você viu que ele finaliza aí? É natural que não creiam em mim. Por quê? Porque eu falo a verdade. E vocês querem abraçar, e a gente quando lê isso aqui pensa naqueles pecados bem pesados, né? Adultério, pornografia, roubo. Não, Jesus está falando aquela coisa, não, eu vou na igreja domingo e por isso eu estou sendo salvo, por isso eu estou sendo justificado, porque eu estou lá na igreja todo domingo. Né? Porque eu dou cesta básica no asilo. É Cristo comparando o que é a autojustiça com a justiça que vem por meio da fé. Aí vocês estão mentindo. Mentindo para vocês mesmos e para todo mundo que está ao redor de vocês. Por quê? Porque nós, por natureza, somos filhos da ira. Filhos do diabo, é o que a Bíblia nos diz. Paulo confirma lá na carta aos Efésios. Filhos da ira. E nós não vamos aceitar, porque não é da nossa natureza crer em Cristo. É essa ruptura que acontece.
por causa do pecado. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. Eu lembro. Tem gente que tem uma memória muito vívida do momento da sua conversão, né? Aquele momento. É uma conversão. Tem pessoas que passam por conversões muito dramáticas, né? E outros não. Elas vão caminhando, vão, especialmente os nascidos dentro da igreja, né? Os filhos de crentes que se convertem, eles são guardados ali por toda uma estrutura, né, de proteção da palavra, de convivência com os irmãos na fé e tudo. Em determinado momento eles simplesmente passam e o Espírito Santo age ali com doçura e tudo e se convertem. Eu não tenho tanta certeza do momento da minha conversão, que a ficha cai, né, que o coração novo é dado. Mas eu sei que um dos textos que me tocou muito, o primeiro foi Mateus 5, 43 e 44, quando Jesus diz que nós precisamos ser perfeitos como Deus é perfeito para sermos filhos dele. Aí, quando eu li isso, eu falei assim, eu não sou filho de Deus então não. Aí quem que é? Porque não tem ninguém perfeito. É uma honestidade intelectual, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, para serem filhos dele. E um outro texto que me chocou muito foi esse aqui. Todo que peca é escravo do pecado. Eu falei, gente, mas eu peco. E mesmo depois de crer, eu creio que eu estava a caminho do inferno, confiando nas minhas boas ações, confiando na minha autojustiça. Eu acreditei no Filho de Deus, que morreu para me substituir da ira, me tirar da cruz. Eu amo a palavra de Deus, eu quero continuar, mas aqui tá falando. Mas eu depois de convertido, eu continuo pecando. Como que fica? E a Bíblia não mente. Aí vem, esse é o versículo 34, né? Aí vem o versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Vocês estão vendo que precisa de Cristo agir. Se Cristo não for o nosso dono, o nosso Senhor, Senhor aqui, não digo nessa conotação com S maiúsculo, né? Senhor Deus, não. É Senhor mesmo, dono. Usando aqui as palavras que o povo não gosta hoje do politicamente incorreto, né? É da escravidão. Nós somos escravos de Cristo. O termo grego que traduz lá como servos, né? É doulos, que é escravo. Aí os tradutores devem querer amenizar um pouco, né? E tal, por causa da situação que a gente vive. E teve, né, realmente a escravatura, né? E tentam amenizar. Não, mas não tem que amenizar nada, não. Ou você é escravo do diabo, ou você é escravo de Cristo. Não há neutralidade nisso. E se o Filho vos libertar, vocês passam a ser escravos dele. Aí o ato de pecar vai existir, é fato. Um convertido peca. Só que agora a sua justiça não depende daquilo. E olha que perigo isso que eu tô falando, hein, gente? Nós vamos ver alguns encontros pra frente aí. Desde a época de Paulo já existia uma turma que dizia assim, já que não é a minha justiça que me justifica diante de Deus, então vamos pecar, né? É bom isso, né? O pecado ele agrada a carne. Então já que é Cristo que me salva, vamos pecar. Aí Paulo fala assim, a condenação de vocês é justa. Só de vocês estarem pensando nisso, o Filho de Deus morre de forma grotesca numa cruz, crucificado, por causa dos pecados que vocês cometeram, e vocês acham que vocês podem continuar pecando? Tipo assim, vocês não entenderam nada. Essa inversão que há na mente de um convertido, né? Dele abominar o pecado. Quando o Filho nos liberta, aí nós somos livres. Quem lê para nós aí? Pode deixar, esse eu leio. Que esse aqui vai tocar no assunto que eu comentei de Paulo falando sobre os filhos da ira, né? Ele vos deu vida. É uma dádiva. Ele vos deu vida. Então, enquanto você não recebe esse presente, o mesmo Paulo que está aí diz assim, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se eu não tenho vida, eu não posso discernir espiritualmente. Então, acabou. É esse paralelo, né, entre a palavra de Deus e a operação do Espírito Santo.
Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Quer dizer, vocês estão indo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É o curso do mundo. O mundo aqui é esse sistema caído, pecaminoso, que jaz no maligno, é o curso do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Satanás, que comanda isso aí. Aí Paulo, olha o apóstolo, o que ele fala? Entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele estava lá no meio. Nós andamos outrora, né? Dessa forma, mortos em delitos e pecados, seguindo o curso do mundo, aprovando o que Deus desaprova, desaprovando o que Deus aprova. Nossa mente era cativa a essa cosmovisão diabólica. E aqui o que eu tenho tentado transformar nesses encontros nossos é a nossa cosmovisão, que nós comentamos lá no início. A lente com a qual nós enxergamos o mundo. E essa nova lente escriturística que vai nos dar paz para viver neste mundo. Nessa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Quando vier a doença, quando vier a depressão, quando vier a decepção, quando vier a traição, nós vamos, olha, existe um mal nesse mundo. Porque o coração do homem, ele acha que ele merece todas as coisas boas. É o espírito do século, né? Você merece ser feliz. Você pode, a capacidade está em você. A Bíblia diz, não. Você está pegando o boi de estar respirando agora. Essa é a visão. Então as coisas passam a ser muito mais leves quando você compreende a estrutura da existência. E não espera dessa existência aquilo que ela não pode te dar. Nos quais outrora andamos todos nós, segundo as inclinações da nossa carne. Você vê, há uma inclinação ali, há uma vontade sendo exercida, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza o quê? Natureza, nós nascemos como? Filhos da ira, filhos do diabo, como também os demais. Aí põe todo mundo. Mas Deus, para mim é o mais maravilhoso da Bíblia. Mas Deus. Tá vendo? Tá tudo perdido para trás. Filhos da ira, inclinados a toda a vontade da carne e dos pensamentos, seguindo o curso deste mundo, comandado por Satanás, que é a potestade, e mortos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que é misericórdia, queridos? É Deus não nos dar aquilo que nós deveríamos receber. Se nós temos uma lei e nós quebramos essa lei, nós merecemos a punição. E a punição está escrito lá que é a morte. Então, misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós deveríamos receber, que é a morte. Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos. Nós num determinado momento, eu me dei vida e clamei por Jesus Cristo. Ô, Senhor, me salva. Não, aí ele confirma. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso que Paulo está dizendo aqui, queridos, isso perverte todo o evangelismo pregado hoje nas igrejas. Isso desapareceu dos púlpitos das igrejas. Isso muda completamente o que é pregado hoje. Pela igreja emergente, a igreja moderna, aquela igreja que crê na capacidade do ser humano. A fé reformada, a fé que nós defendemos, ela é completamente contrária a tudo isso que você está ouvindo aí hoje. David Leonardo, Thiago Brunet, essa turma toda aí, de autoajuda, de coach. Aí vem, pela graça sois salvos. Misericórdia sendo aquilo que Deus não nos dá e nós merecendo, graça é Ele nos dar o que nós não merecemos, que é a salvação. Isso é graça. E continua o texto. E, juntamente com Ele, olha isso, né? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E esse processo, né? A graça mediante a fé, isso não vem de vocês. É um presente, é um dom de Deus.
Não das obras. Não é porque você pensou muito e conseguiu fazer um arrazoado filosófico. Não é porque você está ajudando o velhinho a atravessar a rua. Não é porque você deu cesta básica. Não, não tem obra nenhuma, nem intelectual, nem laboral. Não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie, porque Deus conhece nosso coração. Paulo, quando ele visita o terceiro céu, ele é arrebatado, né? Ele fala lá em 1 Coríntios, que ele viu coisas que ele não tinha palavras para dizer quando Deus arrebata ele ao terceiro céu. E ele voltando, foi-lhe colocado um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Olha a nossa situação caída. Paulo, um apóstolo do Senhor, ele vai ao terceiro céu e volta de lá pior do que ele foi. Tanto que Cristo colocou um espinho na carne dele e ele fala, para que eu não me ensoberbecesse com as visões que eu tive. Essa é a nossa natureza. Orgulho. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ó, você vê onde que está o lugar das boas obras, então. Não é para se alcançar a salvação. A salvação nos foi dada para que caminhemos nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vocês percebem como que está tudo de cabeça para baixo aqui, daquilo que a gente ficou escutando nas músicas, na televisão? É tudo ao contrário. Parece que o mundo... Hoje a nossa situação é o que chamam democracia, o que chamam liberdade de expressão, o que dizem ser atos antidemocráticos. É que eu não quero levar para o lado da política, não. Mas é só para dar o exemplo. Tá tudo ao contrário. Um juiz que censura previamente um conteúdo e diz que nós vivemos numa democracia. Essa é a nossa situação. Tô falando que isso não é novo, não. Tá aqui, ó. Dentro da igreja a gente tem isso. Você pega um pastor, hoje um pastor arminiano, o que ele faz com um texto desse? Uma lambança. Porque a palavra de Deus, ela é perspícua. Perspícua, ela é clara, ela te mostra. Vocês estavam mortos. Deus, enquanto estavam mortos vocês, ressuscitou vocês. E a partir daí vocês podem amar a Deus agora, porque Ele deu um novo coração. Vamos continuar. Quem lê para nós? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E confessamos os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Muito obrigado. Então percebam o seguinte, queridos, quando Deus resgata um ímpio, um pecador, dos quais todos nós fizemos parte, ele faz uma comparação de um nascimento, de um parto, né? João 3. O que uma criança faz para nascer? Nada. É o pai e a mãe que resolve. Fecundam, ele desenvolve no ventre da mãe, em determinado momento, o organismo da mãe entra num trabalho para tirar aquele neném de dentro dela. Trabalho de parto. E aquele neném, a escritura diz assim, né? Deu à luz, a mãe deu à luz o filho. Ela o empurrou para fora. E aquela criaturinha toda frágil, né? Aquele ser ali completamente indefeso, que se largado à sua própria sorte vai morrer, ele começa a chorar. Ele clama, ele tem frio, ele tem fome, ele tem dor. E assim é a ilustração que Cristo usa. Quando um crente, entre aspas, tá, é parido pelo Espírito Santo, quando Deus traz à existência esse novo ser, ele não pode fazer mais nada por ele. E ele só chama, ele só clama, ele chora ao Pai. E essa é a nossa realidade hoje. Por isso, nós continuamos em pecado, mas hoje nós temos vida que foi dada por Deus para combater o pecado. Então vocês percebem que o crente não é aquele que não peca mais? O crente é aquele que, quando peca, existe algo dentro dele, e a gente sabe que algo é esse, que é o Espírito Santo, que o faz abominar o pecado. Porque é ele quem efetua em vós tanto o querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. E a gente vai viver essa guerra. Paulo usa uma linguagem de militar.
É uma militância entre o velho homem e o novo homem, que não existia nos tempos de impiedade, porque só o velho homem imperava, não tinha novo homem. E a gente vive essa guerra. E João explica aí, né? Tem seitas aí que diz, não, depois que você converteu, você nunca mais pecou. Mentira. Diante de Deus, no tribunal divino, você é limpo, você é justo, porque Deus bateu o martelo e imputou os seus pecados em Cristo. Mas você continua ainda nessa guerra. E a guerra, né, é o maior indício de que verdadeiramente há vida em você. Essa guerra, aquele que não está militando, que não está brigando contra o pecado, muito provavelmente ele continua morto. Sabemos que os nascidos de Deus, a gente falando em parto, né? Nascidos de Deus, não vivem no pecado. Vocês percebem? Pois o Filho de Deus os protege. E o maligno não os toca. Satanás não tem mais domínio. Então, quando nós pecamos hoje é muito fácil. Muitas igrejas viram, não, isso é obra do diabo. E tudo é culpa do diabo. E isso é uma beleza, né? Não, eu não tenho culpa de nada, não. Isso é o diabo. Eu fui lá, adulterei, peguei uma mulher estranha. É culpa do diabo. Eu roubei lá no meu serviço. Isso é culpa do maligno. Não, é sua. Se você é crente, é sua. Arrependa-se e mude. Porque muito provavelmente você nem é. O maligno não toca mais. E a gente tem essa guerra dentro de nós agora. O nosso maior inimigo não é mais o diabo, somos nós mesmos. Sabemos que somos filhos de Deus e que todo o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Acabou. Volta aquilo, né? Escravos de Deus ou escravos do diabo? Esse é o que o pecado nos submete. E aqui, queridos, tendo preparado todo esse terreno, né, nós vamos entrar no ponto em que a fé reformada, a fé bíblica, aquilo que nós defendemos na igreja presbiteriana, ela entra, que é a depravação total. Depravação total. É palavra pesada, né? Depravado. E fala, nossa, que... Mas é. E a depravação total, queridos, ela não quer dizer que nós pecamos com toda a capacidade pecaminosa que nós temos. Não é isso. Porque Deus vira para Jó e fala assim, Jó, se eu tirar os meus olhos um instante de vocês, falando para a terra, né, vocês já teriam se consumido. Deus refreia o mal no mundo. Ele preserva ainda uma chama de honra, de dignidade, de bondade entre os seres humanos, porque se Deus retirasse o espírito dele, nós seríamos assim, eu imagino um cataclisma, né? Que depravação total então quer dizer? Se não é que o ser humano peca o máximo que ele pode pecar, depravação total aqui ele fala não é de quantidade, mas é de qualidade, qualitativamente. Vamos entender isso. Essa primeira imagem aqui, olha, é um ser humano, né? Um ser humano aqui, um homem. Vamos colocar aqui Adão, Eva, o ser humano. Limpo, puro. Vocês também não tem mácula nenhuma aqui, olha. Nenhuma. Perfeito. Todo limpinho. Não tem pontinho preto nenhum. Vamos pegar esse ser humano e dividi-lo muito, muito porcamente aqui, tá, gente? É só para dar um exemplo. Vamos dividi-lo aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? Uma linha no meio, 3 cortando, dá 8 pedaços. E vamos pensar que essas 8 partes compõem a estrutura do que é ser um ser humano. Coração, alma, vontades, desejos, são os setores, né? A inteligência, uns têm uma habilidade para uma coisa, outros têm para outra e tal. É o que é o ser humano. Imaginemos, tá? Isso é só para ilustrar que aquilo que me define como pessoa, como ser humano, é esse conjunto de 8 partes, sejam espirituais, sejam físicas. Perfeito? Até aqui tranquilo? Vamos caminhar. A depravação total diz que essa totalidade aqui, né, 8 partes, dão um ser humano que em Adão e Eva era puro. Depois da queda, algumas partes são mais contaminadas e outras partes menos. Mas não existe nenhuma parte que não esteja maculada. Vocês conseguem perceber? Tem pecados
Por exemplo, avareza. Avareza é um pecado. Que para algumas pessoas é um pecado muito mais tentador do que para outras. É um problema em uma área da vida dela que ela tem e que dá... que traz transtorno para ela. Mas nenhum dos dois, tanto que tem o problema com o pecado da avareza, quanto aquele que não tem tanto problema assim, né? Nenhum dos dois está isento dessa avareza. A depravação total diz isso. Não há um justo, nenhum sequer. Todos vamos ter problema com a avareza. Isso é da nossa natureza. Mas pode ser que para alguns a avareza seja só um pontinho aqui, ó. Mas tá lá. Ele tem um problema. E para outros seja esse monte aqui, ó. Sexualidade. Para uns a sexualidade vai ser um calo, um problema, uma tentação, e para outros nem tanto. Honrar aos pais. O pecado da desonra, né, aos pais. Para uns, eles têm um relacionamento bom com os pais e tal. Outros não têm. Então vocês conseguem entender que a depravação total, mais uma vez, ela não defende que você peque, que o ser humano peque o máximo que ele pode pecar. Ele defende que nenhum aspecto da realidade humana deixa de estar maculado diante de Deus. E é por isso que Deus não nos aceita. É a gota da meleca lá da boca do boxeador, todo arrebentado lá, que tá na água pura lá. Essa gotinha aqui, ó. Tá impuro, não serve mais. Tá aqui, ó, na perna dele aqui, é um pontinho só, né? Imagina que isso aqui seja a região da avareza dele. Tá aqui, ó, um pontinho. Mas tá impuro, não serve. Uns vão ter mais, outros menos. Olha que interessante. Isso aqui é todo, né? Todo o ser. A gente poderia entender aqui que não existe nenhum ser humano assim. Que ele é totalmente corrompido no sentido quantitativo. Por que isso? Porque ainda resta em nós a imagem e semelhança de Deus. Nós não deixamos de ter essa imagem. E é isso que nos preserva. É isso que nos faz ter essa chama que eu falei, né? Que nos faz ter ainda um pouco de dignidade, de bondade. Isso aqui, se a gente for pro lado dos anjos, são os demônios. Não há neles. Eles são completamente corrompidos. Em todo o seu ser, em todo o seu propósito. Todos eles são assim. Então esses filminhos aí que a gente fica vendo, né? Hellboy, tem um outro aí da Netflix aí que é o Satanás que ajuda os outros. Isso é mudança de cosmovisão, gente. Não brinca com as potestades. O mundo ele tenta pregar uma visão de Satanás, dos demônios. Não, até pode ter um convívio. Não pode. John MacArthur, um pastor batista americano, ele diz que o trunfo de Satanás hoje numa sociedade pós-moderna materialista é ele fazer essa sociedade achar que ele não existe. A sociedade brinca com a imagem de Satanás, de demônios, a ponto de passar na cultura, na produção artística, nas músicas, nos filmes, que pode até existir um Satanás bonzinho, um demônio bom. Não pode. Ele é completamente corrompido de acordo com as escrituras. Os seres humanos, nós vivemos nessa situação aqui, olha. Não há parte em nós que não esteja maculada. Isso aqui não existe, ó, essa penúltima imagem aqui, ó. Tá vendo que a perninha aqui tá limpa, que não tem, né, mácula? Isso não existe. Ser humano nenhum. É a nossa natureza. A natureza caída. Queridos, é um assunto terrível. Mas é o que a Escritura nos diz. É o que a Escritura nos diz. E Santo Agostinho, né, um patrístico muito interessante, ele tem um quadro que chama o estado do ser humano. Então perceba que eu tenho 4 colunas. A primeira coluna é o homem pré-queda. Quer dizer, antes da queda, antes da desobediência, antes da transgressão da lei. Antes do homem abandonar a realidade que Deus criou para ele viver. É o homem pré-queda. A segunda coluna é o homem depois da queda. O que aconteceu depois que Adão, né, com a natureza humana? Aí nós temos o homem renascido pelo Espírito Santo, é a conversão, é o novo nascimento. E o homem depois da morte, glorificado. Tranquilo? São as 4 colunas. O homem na pré-queda, né, antes da queda, ele era capaz de pecar, tanto que ele pecou, como ele era capaz de não pecar. Ele tinha livre arbítrio. Ele arbitrava livremente. Ele não tinha uma necessidade absoluta da sua natureza, nem em fazer o que é bom,
nem em fazer o que é mal. Porque mesmo esse conceito existia meramente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tinha intrinsecamente em nós, nos seres humanos, alguma necessidade absoluta de conhecer o bem ou o mal. A gente meramente atendia o propósito para o qual Deus nos criou. Deus criou uma árvore, e até hoje a árvore, apesar dela estar cativa, né, por causa de nós, do nosso pecado, como Paulo diz lá em Romanos 8, mas a árvore, ela atende o propósito para o qual ela foi feita. A pedra, que está lá na natureza, atende o propósito dela, a montanha, o céu, os mares, as geleiras, toda a criação, os pássaros, as animálias pelos montes, eles atendem o propósito de Deus. Mesmo estando corrompidos, tá? A natureza caiu junto conosco. Deus falou lá no início, maldita é a natureza por tua culpa, Adão. Nós, seres humanos, transtornamos a própria criação com o nosso ato. E Paulo fala lá em Romanos 8 que a própria criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. É como se fosse um grande tribunal a imagem que Paulo cria ali, e a natureza está com o pescoço esticado assim, clamando a Deus, gemendo de dor, pedindo, Senhor, volta, para que nós sejamos libertos do nosso cativeiro, a natureza clamando a Deus, né? Isso é uma imagem muito bonita, isso. E todos esses entes da natureza, né, eles respondem ao propósito que Deus criou. Mas nós não. Adão, na sua originalidade, ele respondia. Capaz de pecar, capaz de não pecar. Ele tinha livre arbítrio. E esse é o conceito mais terrível, né, da gente aceitar. Não, mas eu tenho livre arbítrio. Vamos caminhar que vocês vão ver. O que é livre arbítrio? O homem, depois da queda, ele continua sendo capaz de pecar. Nós temos a escolha de pecar. Mas ele é incapaz de não pecar. Por quê, queridos? Por causa disso aqui, ó. Nós ficamos maculados. Não há em nós nenhum aspecto da nossa natureza, a Escritura nos diz, que nos apresente diante de Deus justos. Eu poderia virar para Deus e falar, não, mas nesse aspecto aqui eu sou impecável. Você pode clamar isso diante de Deus? Responda aí no seu coração. Você chegar diante de Deus, Deus vai te dar uma série de acusações, né, da lei. Aí você vê, não, mas essa aqui não. E mesmo se pudesse, Tiago escreve na carta dele, né, aquele que quebra um ponto da lei, quebrou a lei. Não existe esse negócio de mais ou menos, é o Enem celestial. Volta aqui, né, o Enem celestial. Ah, eu fiz 70%, ah, eu fiz 80%, eu fiz 99,99% do Enem celestial, vou pro céu. Não, tem que ser 100%. Então o homem, depois da queda, antes da queda ele era capaz de pecar, capaz de não pecar. Depois da queda nós nos tornamos escravos do erro. Por isso essa incapacidade de não pecar. Você não tem isso mais. É o que João fala, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. E depois da conversão? Depois da conversão começa essa guerra. Nós somos ainda incapazes de não pecar. Ainda nós somos incapazes de não pecar. Nós não temos condições. Mas agora tem um princípio novo dentro de nós que nos torna capazes de não pecar. Parece um paradoxo da salvação, né? Quando eu peco e eu clamo a Jesus Cristo que me perdoe e de coração sincero e limpo, fala, Senhor, eu confio nos teus méritos, na tua justiça, me salva. Neste momento, no tribunal divino, você é impecável, porque você não apelou para si, você apelou para o seu testador, como o autor aos Hebreus diz, né? Jesus Cristo é o nosso fiador. Aquele que alugou uma casa, ele é o locatário, tem o locador, e ali naquele contrato ali tem alguém que é o fiador, que se o locatário não der conta de pagar, o locador pode ir atrás do fiador. Quando você perde o emprego, você não tem condição de pagar mais, mas você continua sendo devedor. Quando você vai no banco, pega um dinheiro emprestado e perde o emprego, você não tem condição mais de pagar o banco. Não é maldade, você perdeu o emprego, mas você não deixa de ser um devedor. Isso é Deus. Quando nós caímos na queda, né, do nosso pecado,
Nós perdemos a capacidade de cumprir a lei de Deus, mas nós continuamos sendo devedores. Não é porque a gente não tem condição de pagar que a gente deixou de ser devedor. É muito fácil compreender isso. Mas agora, apelando para a justiça de Cristo, nós temos essa capacidade de não pecar. E, gente, isso que vocês estão escutando aqui, isso é um perigo. Isso pro ímpio que acha que é crente, que está dentro das igrejas, ele faz uma bagunça com isso aqui. Porque ele vai se sentir no direito, a natureza pecaminosa dele, vai se sentir no direito de abusar da justiça de Cristo. Ah, Cristo me justificou, então deixa eu pecar que eu posso. Isso é o ápice da impiedade. Eu lembro o autor aos Hebreus falando aqui que para esses não há mais salvação. Ele calcou aos pés o Filho de Deus. Não há sacrifício mais para ele. Ele não compreendeu. Ele compreendeu intelectualmente a obra de Cristo, o que é justiça, o que não é justiça, mas no coração dele ele não compreendeu. Tanto que ele está pervertendo e com leviandade abusando da justiça. A justiça não o alcançou. Ele é um falso crente. Ele está ali, ele tem jeito de crente, ele canta igual crente, ele ora igual crente, conhece de Bíblia, fala de versículo bíblico. A gente tem muito pastor assim hoje, viu, na internet. Caio Fábio é um deles. Um homem inteligentíssimo. Mas ele está nessa situação. Ah, Cristo me justificou, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida agora. E isso não é novo, não. Isso já acontecia lá na época dos apóstolos. É o gnosticismo. É aquilo que eu faço com o meu corpo não interessa. O que interessa é a minha alma, o meu espírito. Não. Você é um ser humano e o ser humano é uma integralidade, é corpo e alma. Você, como um todo, pertence a Cristo. Então o homem renascido, ele é incapaz de não pecar, e ele vai entrar numa guerra agora, porque ele é capaz de não pecar. Ele é capaz de oferecer a Deus as suas obras por meio do mediador que é Jesus Cristo. Agora as obras dele, mesmo essas boas obras envoltas a muita fraqueza, a mazela, né, do pecado e tudo, Deus as recebe por causa do seu Filho amado, aquele a quem nós clamamos pelo nome dele. E na glória, depois da morte, é aquele dia que eu oro a Deus para todo dia me levar. De noite eu costumo fazer umas orações aqui, queridos, e não assustem não, tá? Não escandalizem não. Eu falei assim, ô Senhor, imagina, o Senhor me dá um infarto essa noite aqui, ou me dá um AVC, mas me mata e me leva. E eu na glória, é a certeza que eu tenho. Por quê? Por que eu tenho certeza que eu vou estar no céu? Porque eu tenho a certeza que eu não poderia estar lá. É simples assim. Porque eu tenho a certeza que foi o Filho de Deus que me garantiu isso. Eu me eximi de qualquer responsabilidade diante do tribunal de Deus para me justificar. Então o maior prêmio hoje que uma pessoa pode ter é morrer. Paulo fala, a morte para mim é lucro. É infinitamente melhor. E o homem glorificado, depois que ele passa pela morte, né? Gente, a morte, a gente viu, né? A separação do corpo e da alma. Aquilo que não podia romper, aquilo que era a integralidade do ser humano, o pecado fez isso aqui, ó, rompeu. Isso é a morte. Deus pega o ato mais bizarro da existência, que é a morte, a pior coisa que nos poderia acontecer, que é a morte, a perda de comunhão com o Senhor, e ele transforma na porta de entrada do céu para os crentes. Vocês conseguem ver como que aí faz sentido aquilo que Paulo falou aos Coríntios, né? Que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Tem nexo um negócio desse? Como que Deus consegue fazer isso aqui, ó? Falar, agora a morte para o crente é a porta de entrada do céu. E o homem, depois da morte glorificado, ele é capaz de não pecar, e ele é incapaz de pecar. Não entra pecado na glorificação. Essa questão do livre-arbítrio, né? Que nós falamos, a defesa daqueles que colocam unhas e dentes para dizer que o livre-arbítrio existe é que o amor depende do livre-arbítrio. Você ama porque você é livre. Fala, mas pera lá então. No céu, então, não tem amor não, porque lá você não vai ter livre-arbítrio para pecar. Vocês estão vendo como que esse iluminismo, esse materialismo que adentrou ali, né, com as teorias marxistas, darwinianas, de que o ser humano é o redentor do ser humano e que a gente vai evoluir, e que gerou, né, os dispensacionalistas, gerou aí os kardecistas, né,
Toda a história da humanidade caminha junto, tá? Teologia, história, geografia, a economia, a sociedade, tudo caminha junto. Deu um poder ao ser humano que não existe. O homem glorificado, ele não tem livre-arbítrio. Também, o único que teve livre-arbítrio foi Adão lá no início. Porque ele é incapaz de pecar, nem se ele quiser. E hoje a nossa situação é que sem Cristo nós estamos na mesma situação de morte, de ofensa a Deus, de não poder adentrar a majestade dele. Livre-arbítrio, para vocês terem ideia, olha que interessante, né? Filosoficamente, livre-arbítrio se define assim: possibilidade de decidir. Perfeito, nós decidimos a todo instante. Eu decido. Cada um aqui decidiu vir a esse encontro aqui hoje. Daqui a pouco nós temos as nossas atividades, nós estamos decidindo. Escolher em função da própria vontade. Perfeito. Eu escolho de acordo com a vontade que eu tenho. Eu quero Y, eu vou escolher Y. Eu quero X, eu vou escolher X. Agora vem um problema. Filosoficamente, continua, né? Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. E aí vem o problema da argumentação filosófica, quando a Bíblia não é colocada em primeiro lugar. Isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Isso aqui em Adão era certo. Esse é o livre-arbítrio. Mas hoje, para nós, não existe isso mais. Por quê? Porque nós decidimos, escolhemos em função da nossa vontade, e a nossa vontade ela é escrava, como nós vimos aqui. Essa é a percepção profunda do que é livre-arbítrio. Se você colocar um leão preso durante 5 dias, sem comida, numa jaula, no 5º dia você colocar um prato de carne crua, um veado ali que acabou de ser abatido, sangrando, colocar um prato de carne de veado de um lado e um prato de alface do outro e soltar o leão ele vai decidir e escolher de acordo com a sua vontade. Só que a vontade do leão vai fazer o quê? Ela é cativa à sua natureza. O leão é um carnívoro. É o que ele é. A natureza dele vai o levar, vai fazer a vontade dele escolher e decidir comer a carne. Aí você pega um texto que nós lemos nesses slides nossos assim: acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele ou o leopardo pode mudar as manchas? Assim são vocês. Vocês não podem fazer o bem, porque por natureza fazem o mal. A vontade está ligada à natureza, e a nossa natureza caiu. E essa impressão que nós temos, né, quando nós fazemos coisas boas, quando nós ajudamos, quando nós demonstramos alguma virtude, isso nos eleva ao orgulho, nos eleva à soberba. A gente acha que Deus está se tornando um devedor nosso porque a gente fez alguma coisa. Essa é a realidade do ser humano, queridos. Essa é a nossa realidade. A nossa vontade ela é cativa ao erro. Aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a gente vai entrar nessa guerra agora. A guerra que vai durar até aquele glorioso dia. Então esse é o primeiro ponto do que ficou conhecido como calvinismo, né? Calvino, coitado, ele nem vivo era mais e deram esse nome infeliz, né? Calvinismo. Ele nunca aceitaria um negócio desse, porque foi toda a reforma, né? 150 anos de reforma aí que definiu a abordagem bíblica do ser humano, de Deus, da existência, do mundo. E esse é o primeiro ponto. A depravação é total. O ser humano está morto, condenado, sem esperança, alheio às alianças e caminhando sem Deus no mundo. É o que Paulo diz lá em Efésios. Se a gente abrir a carta aos Efésios aqui, o último texto, isso aqui me chocou tanto quando eu lembro da minha família, né, do meu pai, por exemplo. Paulo fala assim. Cadê Efésios, capítulo... Ai. Cadê ali as alianças? E sem Deus no mundo. As pessoas têm uma impressão
de que elas estão caminhando com Deus por causa de uma ritualística, por causa de uma estética religiosa que elas defendem. Mas a Escritura nos diz que o mundo jaz no maligno. Então acabou. Gente, cadê o texto? Deixa eu ver aqui, ó. Vou procurar no YouTube aqui, ó. No Google. Alheio às alianças e sem Cristo e sem Deus. Efésios 2:12. Isso, eu sabia que era Efésios. Tá aqui, olha. Ó, começar no versículo 11 aqui, olha. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, quer dizer, não era da descendência sanguínea, né, dos judeus, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, né, nós somos o povo do sangue, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Aquele que é gentil, né? Aquele que é ímpio, está sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você tem noção da gravidade do que é isso? O que o ímpio, que é filho do diabo, do mundo que jaz no maligno, e Paulo completa aqui. Sem Cristo, sem Deus no mundo, alheios à promessa e à aliança. Mas finalizando, eu espero que tenha sido bom o nosso encontro. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Um abraço, viu?